A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, queridos. Amém. Bendito é o Senhor. Quantos estão felizes por estarem aqui? Diga amém nessa noite. Esse amém foi muito fraco. Olha para o irmão do lado, diga para ele assim: tira essa cara de depressão. Jesus te ama, irmão. Diga para ele isso. Diga: Jesus te ama. Quantos podem dizer aleluias por isso? Está muito fraco. Então vamos dar um aplauso mais forte, bem forte para Jesus. Bem forte, amém? Amém. Poder tomar o assento. Queridos, eu estou muito feliz por estar aqui hoje novamente com os irmãos. Sempre o pastor Ivan me convida. E para mim o pedido do pastor é uma ordem. E prontamente eu venho com muita alegria para estar com os irmãos. Amém, queridos? Amados, abra sua Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo de número 6. Queridos, eu quero louvar a Deus porque o Senhor é um Deus poderoso e um Deus que nos abençoa. Alguém concorda comigo? E o Senhor me abençoou, me presenteou com alguns DVDs. O irmão gravou algumas mensagens e peguei algumas mensagens que o irmão gravou e outras o Senhor nos abençoou. E eu trouxe alguns DVDs aqui. Eu peguei os irmãos um tanto de surpresa, porque também eu fui pego de surpresa para vir aqui hoje. Eu trouxe alguns DVDs para que os irmãos possam nos abençoar. Amém? Eu tenho algumas mensagens e algumas, se vocês perceberem alguma semelhança do púlpito, não é coincidência não, né? Não é coincidência. E algumas mensagens os irmãos ainda não tiveram a oportunidade de ver. Então eu tenho 4 mensagens, queridos, que o Senhor nos abençoou. Eu tenho esta aqui, experimentando o milagre na minha vida. Eu preguei aqui esta mensagem. Quem lembra? Alguém lembra que eu preguei essa mensagem? Experimentando o milagre na minha vida. Eu tenho essa mensagem em DVD. Tem coisas que só Jesus faz. Uma mensagem poderosa. Tem essa mensagem aqui também, tempo de transformação, tempo de mudança. E nós temos aqui uma outra mensagem que não é tão recente, mas se você puder adquirir essa mensagem, ela é muito forte. Um cântico da agonia. Todas as 4 mensagens é uma bênção. Então eu sei que você vai ficar em dúvida, você vai ter que levar as 4. Eu amo os irmãos. Eu vendo a R$10 essas mensagens, visto que nós também queremos adquirir um terreno para a nossa igreja. Nós estamos de aluguel. E o Senhor colocou em meu coração, para a verdade dos DVDs, parte angariar fundos para a compra do nosso terreno. Amém, queridos? E eu amo os irmãos, então eu vou fazer uma promoção aqui para os irmãos. A mensagem é 10, mas hoje eu vou fazer por R$9,99. Amém? Só para os irmãos levarem tudo e me abençoarem. Amém? Faz assim com o irmão do lado, faz assim. Diga assim, leve pelo menos 2. Diga assim, faz assim. Amém? Se você não puder adquirir, se você puder adquirir hoje, se você não puder adquirir hoje, com certeza haverá oportunidades. Mas se você puder nos abençoar, bom que nos ajude. Amém? Vamos ver em Josué, capítulo de número 6. Bendito é o Senhor. Nós vamos ver a partir do início, que diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra,
rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres e carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Versículo de número 10. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. E para encerrar, queridos, o versículo de número 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Amém, queridos? Quem pode dizer amém nesta noite? Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, levante a sua mão direita e diga: meu Deus. Mais forte, diga: meu Deus. O meu coração e a minha alma está aberta para ouvir a tua voz. Diga: Senhor, fala comigo nesta noite. Eu quero, eu desejo e eu preciso te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que os irmãos redobrassem a sua atenção para o texto que nós lemos e para o que Deus quer falar conosco aqui esta noite. Antes de começar a ministrar, eu prometo que não vou tomar tempo. Antes da meia-noite a gente vai embora. É brincadeira, fique tranquilo. Eu quero perguntar: quantos aqui nesta noite tem uma promessa de Deus na sua vida? Levante a sua mão direita, por favor. Amém. Quantos tem mais de uma promessa? Levante as suas mãos aqui nesta noite. As duas, diga amém. Muito bem. Queridos, eu acredito que todos os que são servos de Deus carregam no seu coração nem que seja uma promessa de Deus. Eu quero ministrar com base na pergunta que eu fiz aos irmãos. Eu quero falar sobre 4 fases na vida de quem tem uma promessa de Deus. Se você tem uma promessa de Deus, nesta noite Deus vai falar com você. Diga aleluias nesta noite. Eu quero falar sobre 4 fases na vida de quem tem uma promessa de Deus. Queridos, ter uma promessa significa carregar no coração uma esperança. Ter uma promessa significa que hoje eu posso estar vivendo dias difíceis, mas eu olho para frente e eu tenho uma convicção de que amanhã algo na minha vida vai mudar. Aleluias. Escuta, por favor. Todos nós que somos servos de Deus carregamos em nosso coração uma promessa da parte de Deus, a maior de todas as promessas, que é um dia morar no céu ao lado de Jesus. Eu tenho a certeza de que quem é crente salvo, nascido de novo de verdade, carrega no seu coração essa promessa. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto a trombeta não toca, enquanto Jesus não volta, nós temos promessas de Deus para a nossa vida aqui na terra. Nós carregamos em nosso coração uma chama de algo que Deus falou que vai acontecer. E quando eu falo de promessa, eu gosto de falar não só da promessa, mas daquele que prometeu. E existem alguns tipos que você vai identificar, pelo menos 4 tipos de pessoas que fazem promessas. Existe aquele que faz uma promessa com o objetivo de ganhar você. Ele promete algo a você,
mas ele ilude você e na verdade o objetivo dele é só conquistar alguma coisa. Então ele te promete para te ganhar. Depois que ele te ganha e ele alcança o alvo que ele conseguiu, ele simplesmente esquece o que te prometeu, ou finge que esquece e não cumpre o que prometeu. Você conhece muito bem um grupo que é assim: promete quando precisa e depois que chega lá, esquece do que prometeu. Mas existe o segundo. Existem aqueles que fazem uma promessa para você, escuta por favor, e que na hora que ele faz uma promessa, de fato, ele quer cumprir a promessa. Ele faz uma promessa com a visão de lá na frente cumprir o que te prometeu. Só que por força das circunstâncias, ele entra em algum tipo de dificuldade, algo imprevisto acontece e ele não consegue cumprir o que te prometeu. Isso é normal, porque talvez no momento em que prometeu, estava vivendo uma boa situação, mas na época em que ele iria cumprir a promessa, ele não teve possibilidade. Existe um terceiro grupo, que são aqueles que fazem uma promessa confiando nos outros. São aqueles que te prometem algo, mas ele não tem poder para fazer, ele depende de um terceiro. E lá na frente ele não consegue cumprir o que prometeu, simplesmente, queridos, porque ele depende de alguém. E muitas vezes depender de alguém é não ter certeza daquilo que nós prometemos para alguém. E deixa eu dizer uma palavra para você aqui nesta noite: Deus não é como o primeiro grupo, que promete algo a você só para te ganhar, só para te iludir. Sabe por quê? Porque Deus não precisa iludir você, Deus não precisa enganar você, Deus não precisa te enganar. Eu me lembro de um texto em João, no capítulo de número 6, quando Jesus abre a sua boca e ele começa a pregar uma mensagem, e a Bíblia diz que a mensagem é dura, e muitos não querem ouvir o que ele estava pregando. E a Bíblia diz que muitos o abandonam. Observe. E o texto diz que logo após a igreja de Jesus ter perdido metade dos membros. Por quê? Porque ele pregou a verdade. E quem prega a verdade está arriscado a perder muitos membros que vêm para a igreja e querem que o pastor fale aquilo que eles querem ouvir. Jesus perdeu parte dos membros porque não gostaram do que ouviram. E a Bíblia diz que Jesus olha para os seus apóstolos e diz assim: vocês não querem ir embora também não? Não é que Jesus não queria que alguém o seguisse, não, nada disso. Jesus estava dizendo assim para eles: olha gente, eu não mudo a minha mensagem, não sou eu que tenho que me adequar a vocês, é vocês que têm que se adequar a mim, aleluia. Não é a minha palavra que tem que se encaixar do jeito que vocês gostam, é vocês que têm que se encaixar na minha palavra. E se vocês não quiserem, pode ir embora. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Aleluia! Ele estava dizendo: Senhor, não tem para onde ir, nós vamos ficar contigo. Quantos vão ficar com Jesus? Levante a mão e diga aleluia aqui nesta noite. Olha para cá. Jesus não tem necessidade de humilhar-se, de implorar para que ninguém o sirva. É por isso que ele não te promete nada para te iludir. Escuta por favor: se você servir a Ele, Ele é Deus, mas se você não servir, Ele continua sendo Deus da mesma forma. Olha para cá. Jesus não é político em campanha eleitoral, Ele não precisa de voto, Ele não está no trono por causa de voto, Ele está no trono porque Ele é Deus e ninguém tira Ele de lá. Quem levanta a mão e pode glorificar a Deus por isso nessa noite. Olha para cá. Jesus não é Deus, não é como o segundo grupo, que promete hoje e lá na frente por alguma circunstância não pode cumprir porque se vê limitado. Por quê? Porque Deus não conhece limites. Deus não te promete hoje e lá na frente quando você vai dizer: Senhor, lembra do que me prometeste? Ele não olha para você e diz: filho, desculpa, na época que eu prometi eu estava bem, mas agora eu estou numa crise financeira, agora não tenho. Deus não precisa, Deus não entra em crise financeira, Deus não passa por dificuldade. É por isso que o que Ele te prometeu hoje, Ele pode cumprir no dia que Ele quiser e na hora que Ele quiser. Deus não é como o terceiro grupo, olha para cá, que depende de alguém para cumprir o que te prometeu. Ele não é como alguém que te promete hoje e lá na frente diz: não pode cumprir porque ele não quis, alguém não me ajudou, nenhum empresário quis me ajudar. Não, eu quero te falar, eu disse que era 4, eu só falei 3. Deus pertence ao último. Escuta, o último é aquele que promete
que prometeu, Ele vai cumprir. Você está crendo nessa palavra? Diga amém. Então entenda, por favor. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E no texto que nós lemos aqui, em Josué capítulo de número 6, nós vemos que Deus, escuta, Deus havia prometido algo ao seu povo. Deixa eu dizer uma palavra aqui para você. Existe o tempo do treinamento e existe o tempo do cumprimento. Nunca o cumprimento virá antes do treinamento. Primeiro Deus te treina. Primeiro você passa pela escola de Deus. Eu lembro de um pastor, escuta, que ele orou a Deus uma madrugada inteira por uma bênção, por uma promessa que Deus havia lhe feito. Ele precisava dessa promessa, desse milagre na vida dele. E ele passou a madrugada inteira orando, dizendo: Deus, me dá o meu milagre, Deus, me dá o meu milagre, Deus, me dá o meu milagre. E Deus deixou amanhecer o dia. E quando foi pela manhã cedo, o dia estava amanhecendo, ele ouviu a voz de Deus. Quem quer que Deus fale aqui, diga amém? Amém. Ele ouviu a voz de Deus falando no ouvido dele de manhã. Deus disse assim: não me peça um milagre, me peça maturidade. E ele parou, e ele não entendeu o que ele ouviu. Ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz. E Deus repetiu: não me peça um milagre, me peça maturidade. E ele ficou sem entender, e Deus na hora bradou no coração dele. E Deus disse: filho, é porque o milagre já foi liberado. Quando eu morri na cruz, eu já liberei todas as vitórias sobre a sua vida. E ele disse: Senhor, então por que ainda não chegou? Ele disse: porque você ainda não está maduro para receber. Ele disse: sabe por que eu não te dei? Porque você ainda não tem estrutura para receber. Se eu te der agora o que você está pedindo, vai estragar tudo. Você não vai ter estrutura para receber. Então escuta, Deus, antes de nos dar aquilo que nós pedimos, Ele nos amadurece, Ele nos treina, Ele nos prepara. Tem coisas que você pediu a Deus há anos, que se Deus tivesse dado há anos atrás, você não estaria aqui hoje. É por isso que Deus não te deu. Na hora você não entendeu, mas hoje você entende que o primeiro Deus te amadureceu para depois te abençoar. Deus primeiro treinou o seu povo. Deus primeiro amadureceu. Aonde, pastor? Vou te falar: no deserto. Porque deserto amadurece crente. Pode olhar, é todo orgulhoso, todo arrogante. Pode olhar, vem para a igreja o dia que quer. Pode olhar, olha, jejum uma vez por mês e olhe lá. Pode olhar, a Bíblia está cheia de poeira porque não pega para ler. Mas tem tempo para tudo, menos para ler a Bíblia. Quando entra no deserto, tudo muda. Pode olhar, tudo muda. Ah, meu amigo, aí é igreja, aí é oração, aí é busca, aí é Bíblia. Porque, irmãos, eu falo por mim, não estou falando só de você, estou falando de mim também. Nós temos uma tendência de buscar mais a Deus na hora da necessidade. É verdade ou não é? E Deus nos treina para que nós não fiquemos sempre assim, como filhos interesseiros. Quando o pai chega, uma criança dá para entender, né? Quando o pai chega em casa, o filho trouxe o que para mim? Só que à medida que cresce, ele amadurece. E muitos ainda estão na infantilidade. O que é que o Senhor tem para mim? Escuta, Deus amadureceu o seu povo. Deus treinou o seu povo. 40 anos para o povo, pastor Ivan, chegar a um nível de maturidade. E Deus olhou e disse: agora já dá para começar a fazer alguma coisa. E então, a Bíblia diz que Moisés morre, vai para o Monte Nebo, não volta, e Deus levanta Josué. Depois do tempo de treinamento, vai vir um tempo de conquista na sua vida. Aleluia. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Eu vou te falar, levante a mão e receba o que eu vou dizer. Talvez você esteja enfrentando um período de prova e não está entendendo. O Senhor me enviou aqui para te dizer: estou treinando a tua fé, eu estou treinando a tua vida. E Ele manda dizer algo para você nessa noite. Recebe. Depois desse período, prepara o teu cesto, porque vai ser a tua rede
que mandou. Se ele quiser brigar, ele briga comigo. Diga para ele: Deus está treinando você para uma grande promessa. Olha para ele e diga: Deus está treinando você para uma grande promessa. Aleluia. Você crê nisso? Igreja, olha para cá. Deus disse: agora é hora. E a Bíblia diz que Josué convoca toda a nação e diz assim: gente, Deus resolveu nos abençoar. E quando Deus resolve nos abençoar, ninguém pode impedir. Glória a Deus. E ele disse: olha, Deus disse que é hora de conquistar. Ele nos treinou e agora é hora da conquista. E como foi que Deus falou com Josué? A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele. É a famosa teofania, Deus disfarçado. E a Bíblia diz que ele estava em algum lugar e Deus, o anjo do Senhor, que na tipologia bíblica era o próprio Jesus, desce, vem até onde Josué estava. E quando ele olha, ele era guerreiro, ele vê aquele homem, ele não reconhece, e ele automaticamente pega na espada para desembaiar a espada. E ele questiona: tu és um dos nossos ou é dos nossos inimigos? Eu imagino o Senhor abaixando a espada dele e dizendo: fica calmo, meu filho, eu vim aqui para te trazer uma palavra de vitória. Aleluia. Fica tranquilo. Mas tira a sandália dos teus pés primeiro, se humilha. E ele prontamente ouve, e o Senhor lhe dá a mensagem. E Josué transmite, por quê? Porque o líder, ele ouve de Deus e transmite para o povo. Ele ouve e ele convoca toda a nação, quase 3 milhões de pessoas. E ele diz: Deus disse que é hora de nós conquistarmos, partirmos para o que Ele tem para nossas vidas. Porque Deus não dá nada a ninguém se Ele não partir para cima. Olha para o irmão do lado e diga: parta para cima, irmão. Diga para ele: parta para cima. Não fique esperando a bênção partir para cima de você, não. Parta para cima. Aleluia. E aí, ele disse: Deus disse que nós devemos rodear a cidade de Jericó, porque Ele vai entregar nas nossas mãos. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês. Quando eu estava no início da minha fé e eu lia a Bíblia, eu dizia assim: Deus deve ser do MST. Quem sabe o que é MST aqui? Movimento do Sem Terra. Eu disse: só pode ser. Por quê? Porque Deus falava para o povo invadir a terra que já estava. Aí Deus, eu li a Bíblia disso no início da minha fé, né? Quando a gente está no início da fé, a gente fala cada besteira. E aí eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender que não foi assim. É que aquela terra pertencia ao povo de Deus, só que outros tomaram posse do que era do povo de Deus. Deus já havia dito a Abraão que o seu povo passaria por mais ou menos 400 anos, e depois disso ele tiraria e faria esse povo conquistar. Imagine, durante esse período, muitas terras foram invadidas, terras que eram do povo de Deus por promessa, por herança, e agora eles não estavam tomando o que era dos outros. Deus estava restituindo aquilo que de fato era deles. Aleluia. E nos nossos dias, escuta, eu vou dizer, existem muitas pessoas que estão tentando tomar posição, tentando tomar espaço daquilo que é teu, mas o Senhor me manda aqui para dizer para a tua vida: e se você quiser receber, receba aquilo que é teu. Ninguém vai tirar. Eu não sei porque Deus vai dizer isso, mas eu digo: o marido é teu, ninguém vai tirar o teu esposo. Deus pode dizer: o emprego é teu, não tem invejoso que vai roubar o que Deus te deu. Levanta a mão e recebe a vitória nessa noite. É para aquele que toma posse, e quem toma posse dá um grito de glória neste lugar.
De carabandassuri de carro. Tudo bem, Senhor. Vocês conhecem a história, mas a Bíblia diz que eles rodearam por 7 dias, e no último dia rodearam mais 7. E Deus de fato deu a vitória. De que forma? Derrubando as muralhas de Jericó, que não eram pequenas, porque as muralhas de Jericó tinham cerca de 6 metros de largura. Não era como o muro da sua casa, escuta, cerca de 6 metros de largura por quase 10 de altura. Haviam casas na muralha, as pessoas andavam de carro. É pequena uma muralha dessa, irmão? É fácil derrubar o muro da sua casa, mas uma muralha dessa não. E foi esta terra que Deus deu para eles. Mas escuta, é muito fácil alguém pregar, e como eu já vi muitos pregadores até eufóricos, emocionados, porque eu fui assim no início, e a gente só pregar de maneira irresponsável, dizer: Deus vai te dar, receba, aí recebe, sai da igreja, e nada mudou. Aí eles se questionam: mas como é que pode? Deus disse: receba, eu recebi, nada mudou. É porque, queridos, quando a gente lê a Bíblia direito, nós começamos a perceber, queridos, escuta, nós começamos a perceber que não é só assim que Deus nos dá. Existem fases que nós atravessamos durante o período da conquista, ou até alcançar e tomar posse daquilo que Deus quer que nós tomemos. A Bíblia diz que Deus usa Josué, e ele diz no versículo de número 3, ele olha, escuta, ele diz: gente, no início, ele está dizendo: gente, todos vós, homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Aí eu acho que o povo gritou: moleza, a gente dá uma rodadinha e pronto. Aí vem o final: por 6 dias. Quantos dias? 6. Não estou ouvindo, acho que eu estou ouvindo meio. Em quantos dias? 6. Estão ouvindo? Quantos dias? 6. Pastor disse: vocês não jantaram, mas almoçaram. Em quantos dias? 6. Aí eu imagino um grupo: peraí, 6 dias? Agora eu pergunto para você nessa noite, querido: Deus precisava fazer o povo rodear 6 dias a cidade? Precisava. Se Deus quisesse dar vitória no primeiro dia, Ele dava ou não dava vitória? Hã? Escuta, por que é que Deus fez? Eu pregava ontem, eu dei um motivo, não é sobre ele que eu quero falar, mas eu dei um motivo pelo qual Deus fez isso. Escuta, declarava da sua. Eu disse ontem, eu pregava sobre determinação, caminho para o milagre. E eu disse que Deus só abençoa pessoas determinadas. Por que que Deus fez eles darem 6 voltas e no 7º dia fez dar mais 7? Alguém disse para provar a fé deles, é verdade. Alguém disse por vários motivos, é verdade. Mas Deus me disse algo profundo. Deus me disse: é porque eu não dou nada para ninguém se primeiro a pessoa não saber o que de fato ela quer. Escuta, se você não sabe o que você quer, nem Deus vai poder fazer por você. Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. Deus olha no céu e diz: decide, meu filho. A mulher do fluxo de sangue diz: se eu tocar na veste, eu vou ser curada. Ela sabia o que ela queria, era ser curada. Escuta, por favor, desde os 5 anos de idade eu dizia que eu ia ser pastor. Escuta, não foi da noite para o dia não, querido. Se você não tivesse, Deus olhou para o povo e disse assim: vocês querem o milagre? O povo gritava: amém, queremos. Deus disse: então me mostra que vocês querem, porque quem quer a vitória paga preço. Quem quer a vitória se sacrifica. Imagina, dando volta, não era num quarteirão, não era, queridos, em um bairro, era em uma cidade, os pés
cerca de 24 anos de idade, com aparência de 60, com anemia profunda, caminhando para uma, com certeza uma leucemia, mas um ano ou dois ela morreria para ficar engajada na luta. Agora imagina atravessar uma multidão de quase 30 mil pessoas. Se fosse alguém que não soubesse o que queria, no primeiro empurrão que tomasse, dizia: não, para mim não dá não. Porque, querido, tem gente que no primeira briga do casamento diz: não, já chegou, vamos fora, vamos para o negócio. Tem gente que no primeiro problema dentro da igreja: não toco mais, não quero saber, tô fora. Por quê? Porque não sabe o que quer, você não é determinado, e Deus só usa pessoas determinadas. Aí Deus, vocês querem, então me mostra, paga o preço. Escuta, mas aqui tem algo de Deus, e eu não vou demorar, estou já caminhando para encerrar, mas escuta. A primeira fase, na vida de quem tem uma promessa de Deus, é a fase da espera. Qual é a fase? Qual é a fase? A fase da espera. Escuta, por favor. Por que é que Deus não derrubou no primeiro dia? Deus olhou e disse: vocês têm que aprender a esperar. Quero perguntar aos irmãos essa noite: é fácil esperar? Pergunta aos irmãos essa noite: é fácil esperar? Não é, nunca foi. Nós vivemos em uma época em que esperar não é o hobby de ninguém. Não precisa ser uma fila igual aquela da lotérica ali do centro, não. Basta ficar 4 minutos em uma fila que nós já começamos a reclamar. É verdade ou não é? Não sabemos esperar. É verdade ou não é? Escuta, nós vivemos a época do micro-ondas. Colocou, apertou o botão, 2 minutos, 3 minutos. Nós não sabemos mais esperar. Mas deixa eu dizer uma coisa: o reino de Deus não é igual ao reino dos homens. No reino dos homens tudo é rápido. O reino de Deus tem tempo certo. Aleluia. Escuta, o homem olha para a fruta e diz: não quer amadurecer não? Veneno. Arranca verde. Aí chega você como: que fruta bonita. Foi arrancada verde. Não dá para esperar não. Agora come uma fruta que amadureceu naturalmente para você ver a diferença. Nós não sabemos mais o que é esperar. Um frango levaria mais de 2 meses para ficar bom. Em torno de 5 meses. Hoje, com 30 a 45 dias, o frango está bom. Por quê? Porque dá anabolizante, ele cresce logo. Porque não sabemos, isso aí é a sociedade, não sabemos mais o que é esperar. Mas escuta, em nome de Jesus. Deus disse, estava dizendo para aquele povo: vocês precisam aprender a esperar. Não é porque vocês têm uma promessa que eu prometi hoje, vai acontecer amanhã. Porque nos dias que nós vivemos é assim: o crente vem para a igreja, aí Deus faz uma promessa para ele, né? Aí ele sai do portão e já quer ver a promessa. Aí não, deixa eu chegar em casa, quem sabe, né? Aí ele chega em casa e quando não vê, ele já começa a ficar embirrado. Deus prometeu hoje no culto, quando chega em casa, ele já quer ver o milagre. E o máximo que ele aguenta ficar sem reclamar é 2 dias, olha lá. E se 2 dias não chegar o milagre, Deus prometeu, e Deus está dizendo: você precisa aprender a esperar. Tudo é no seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Deus me enviou aqui para te dizer: eu estou em silêncio, mas estou trabalhando. Espera na minha promessa. Eu disse aqui: no reino de Deus não tem elevador, tem escada. Olha para o irmão do lado e diga: você não vai de elevador, você vai de escada. Diga para ele. Quem é que quer ir de escada? Mas por isso que Deus não mostrou para Jacó um elevador. Jacó está deitado e Deus dá uma visão. Por que Deus não mostrou um elevador? Deus mostrou escada. Porque no reino de Deus é um degrau de cada vez. Quem pode dizer aleluia nessa noite? É um dia de cada vez. Você tem que enfrentar, você tem que acreditar. Pastor, está demorando, você não sabe o que eu estou passando. Deus manda dizer para você: espera. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Abraão esperou 25 anos para ter um filho, uma promessa que Deus lhe deu.
Mas quando a gente espera, a gente se torna dependente. É verdade, não é? Olha para cá. Quando a gente espera, tem que esperar, não tem jeito, é você ficar dependendo. E Deus gosta que a gente seja dependente dele. É por isso que Deus nos faz esperar. Porque se depender de você, você fala agora e com 1 minuto você já faz. Você pensa agora e com 2 minutos já está pronto. Mas Deus não é assim, Deus está trabalhando. E eu quero dizer rápido para você aqui nesta noite: existem alguns privilégios de quem aprende a esperar ao Senhor. Se você aprender a esperar em Deus, a Bíblia diz que você não será confundido e você não será enganado. Quem quer ser enganado? Quem quer ser confundido? No Salmo 25, versículo de número 3, o salmista diz: Senhor, os que esperam no Senhor não serão confundidos e não serão enganados. Em segundo lugar, queridos, o que espera em Deus tem o privilégio de Deus ouvir o seu clamor. No Salmo 40, o salmista disse: eu esperei com paciência. Agora deixa eu parar aqui para falar. Eu não posso deixar passar. Escuta, esperar é fácil? Não. Esperar com paciência. Olha para o irmão que é pior ainda. Diga para ele, é pior. Ele não disse eu esperei, ele disse eu esperei com paciência. Você sabe o que é isso? É pegar a espera e multiplicar por 10. É confiar em Deus. Mas sabe o que ele disse no final? Escuta, o final da história é melhor do que o começo. Ele disse: eu esperei com paciência, mas valeu a pena, porque o Senhor se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor. Quantos querem ser ouvidos por Deus? Levanta a mão nessa noite. Eu espero em Deus, Deus vai ouvir o teu clamor. E quem espera em Deus terá as forças renovadas. Tem alguém cansado aqui? Não? Ninguém? Graças a Deus. Porque se tivesse, você ia receber uma injeção agora de ânimo. Porque está escrito em Isaías 40, versículo 31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, aleluia, subirão com asas como águia, oh, decandará, basuri, decandarai, caminharão e não se fatigarão. Escuta nessa noite, querido, Salmo 27, último versículo, versículo 14 diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, aprende a esperar o tempo de Deus para a tua vida. Segunda fase, está na Bíblia, pode ler. Deus usa Josué, e a Bíblia diz no versículo 10, ele diz assim: olha, vocês vão arranjar por 6 dias. Aí ele diz: tudo bem. Aí o grupo grita, a gente rodeia dando glória, a gente rodeia dando aleluia, reta até. Aí não, versículo 10, ele disse: olha, enquanto vocês rodearem, está escrito: não gritareis. Diga: não gritareis. Não gritareis. Não é para não gritar aqui não, aqui hoje você pode gritar. Deus estava falando na época para eles: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Você já ouviu um ditado que diz assim: não se canta vitória antes do tempo? Ninguém nunca ouviu, não? Já ouviu? Eu já ouvi. O que Deus estava dizendo aqui, segunda fase. Primeira, esperar. Você tem que aprender a esperar. Você tem uma promessa, mas você tem que aprender a esperar o tempo. Segunda fase na vida de quem tem uma promessa é a fase do silêncio. Eu não sei se alguém aqui está passando por essa fase. Quando você diz para alguém: não grite, fica calado, você está dizendo: faça silêncio. É ou não é? Diz: vocês têm que rodear, mas tem que ficar calado. Não dá um brilho sequer. Escuta, por favor. Quando eu li isso, Deus me disse: filho, decalabandas. Quem espera na promessa tem que aprender a esperar em silêncio. Por quê? Porque durante o período
em que a promessa não se cumpre, alguns vão chegar para você e dizer: ih, cadê? Engraçado que quem era para questionar era nós, né? O Senhor não prometeu. Mas tem gente ao nosso lado que está com as bodegas de olho, cadê? Aí você vai para dar uma resposta. Eu me lembro que eu passei uma fase difícil na minha vida, isso há muitos anos atrás, e alguém chegou para mim e disse: você não é crente? Eu disse: sou. Foi família. Alguém da minha família disse: por que é que você ainda está passando por isso? Aonde é que está o seu Deus? Querido, isso dói. E eu ia dar uma resposta, mas na hora Deus me disse: se cala, porque eu vou dar a resposta no seu lugar. Você perdeu a chance de dar glória, vem, irmão. Você perdeu, não, agora você perdeu feio. Vou repetir de novo. Na hora que eu ia dar a resposta, Deus me disse: se cale, porque eu vou dar a resposta no seu lugar. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo para mim? Quando você aprende a se calar, quem responde sou eu no seu lugar. Eu não respondo com palavra, eu respondo fazendo milagre, dando vitória para você. Glória a Deus. Aleluia. Olha para cá. Tem hora que você está aguardando. Agora imagina, aguardando a promessa, e alguém vai vir, vai zombar e vai questionar, e Deus está dizendo: fica calado, não deixa, silêncio, escuta, querido. Você acha que nos muros não tinha soldados com flecha, não? O povo estranho. Aí quando vê o povo tudo rodando, eu imagino, a Bíblia diz que muitos soldados davam risada. Pô, é maluco, parecendo umas baratas peru rodando. Mas Deus dizia: silêncio, quieto. Deus está mandando dizer para alguém aqui: fique em silêncio, porque Jesus ficou em silêncio na hora da prova. A Bíblia diz que pegaram uma arma chamada azorrague, um chicote com 12 tiras, pedaços de prego na ponta, pedaços de chumbo de ossos, e batiam nas suas costas e rasgavam a sua carne, e pedaços da sua carne voavam. E a Bíblia diz que ele ficou em silêncio, ele não respondeu. Quando olharam para ele na cruz, disseram: se tu és o Filho de Deus, por que tu não desces dessa cruz? E ele não deu resposta. Ele ficou calado e disse: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Deus está dizendo para você: fica em silêncio. Lamentações 3, versículo 27 diz assim: é bom o homem ficar em silêncio e aguardar com paciência a salvação do Senhor. Deixa zombar, deixa rir, deixa criticar, a tua vitória já está decretada. E quem levanta a mão e toma posse e aplaude e glorifica a Deus neste lugar. Terceiro, a Bíblia diz: vocês têm promessa, mas vocês têm que aprender lá. Olha para o irmão lá e diga assim: bota essa língua de gravata dentro da boca. Diga para ele, diga para ele. Ok. Olha para cá. A Bíblia diz: seja tardio para cirar, tardio para falar, e sempre apto a ouvir. Terceira fase, a Bíblia diz que Deus usa e diz assim: vocês vão dar voltas. Versículo de número 11 ao 14, e diz que fizeram eles rodear. A primeira fase é a fase da espera, a segunda fase é a fase do silêncio, a terceira é a fase de dar voltas. Escuta, que fase é essa, pastor? Olha para cá. Dar voltas. Eu quero dar volta. Dar volta é o seguinte: você começa aqui, presta atenção, você começa aqui, aí você vai, tá mudando, estão sentindo, está acontecendo, aleluia, daqui a pouco você está onde? Não ouvi, você está onde? Ai, irmão, diga mais forte, no mesmo lugar. Diga mais forte, no mesmo lugar. Terceira fase, a fase da volta. Vamos lá. Deus prometeu, a vitória é nossa. Escuta, quando isso é uma vez, duas, é fácil, 3, 4. Mas quando, queridos,
começam os dias a passar, e Salomão disse que a esperança demorada enfraquece o coração. Sabe o que é isso? É aquilo que disseram que ia acontecer e nunca acontece. Passam-se os dias e o seu coração começa a se esfriar. A terceira fase é a fase que parece que algo não está acontecendo, que não está acontecendo nada. Porque, olha para cá, eu imagino que havia alguma limitação para marcar. E quando eles rodeavam e olhavam para a muralha, mas não via nenhuma rachadura. Nenhuma. Tudo bem, vamos lá. Continua. Escuta, por favor. Deus me disse, na vida de quem tem uma promessa existe essa fase, a fase da volta. É a fase que você anda, faz, e parece que nada está acontecendo. Parece que você volta para o mesmo lugar. Deus disse que você é para o norte e você não muda, você não sai do lugar. Entra dia e sai dia, a paisagem é a mesma. É aquele mesmo sofá furado todo dia, aquela mesma geladeira parecendo coco, só tem água, e é amarrado com uma borracha na porta para ver se a porta não cai. Todo dia que passa você olha para aquele muro sem reboco, todo sujo de lama, e você diz, nada muda na minha vida. Deus disse que ia fazer, Deus disse que ia prometer. Escuta, um dia Deus disse que me faria um pregador. Eu passei por lutas na minha vida, e eu me lembro que eu comecei a pregar, mas de repente Deus travou. Eu fiquei um ano, escuta, irmão, um ano. Aí você sabe muito pouco para você. Um ano, irmão, para mim é igual ficar 3 dias sem beber água, sem pregar. Imagine, eu fiquei um ano sem pregar, sabe por quê? Porque ninguém me convidava. Deus travou, tem períodos que Deus faz isso. Ninguém lembrava de mim. Ninguém me convidava, ninguém, sabe? Meu Deus, não aparece, ninguém me convida, ninguém me liga, nada, coisa e tal. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Deus disse. Eu olhava, mas tu disse que eu ia pregar a tua palavra, ia ganhar almas para o teu reino, ia fazer a tua obra, mas eu olho, é a mesma coisa. E Deus falou comigo, espera, querido, porque a sua paisagem vai mudar. Deus manda dizer, eu sei para quem é aqui, você está numa fase de dar volta, mas Deus manda te dizer nessa noite, continua dando volta. Parece que nada está acontecendo, mas se prepara, porque uma árvore de milagre vai nascer na sua história. É oro, pastor. Meu marido está do mesmo jeito. Pastor, eu oro, mas a minha vida espiritual não muda. De calamanda, suribicandarai. Não para, irmão. Pastor, eu estou olhando para a muralha da minha vida, mas não tem nenhuma rachadura. Como é que pode? Deus disse que ia me dar vitória, mas eu olho e não vejo nada. Presta atenção. Você pega uma semente e você joga, abre, joga e tampa. E você olha no chão e você diz, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada aos seus, diante dos seus, mas fora da sua visão, lá embaixo, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está nascendo, está brotando. E Deus manda dizer aqui, primeiro, querido, brota para baixo, depois sai para cima, para fora. Sabe por quê? Porque se não brotar, a raiz não crescer, quando nascer, arrancam fácil. E Deus manda dizer, o que eu faço nascer na sua vida, ninguém arranca fácil. Aleluia. É por isso que você está olhando e não está vendo nada. Por quê? Porque primeiro está criando raiz, para quando olhar para cima e dizer, agora eu vou sair para cima e todos verão. Deus diz para você nesta noite, continua regando a tua semente. Pastor, nem a folhinha, continua regando a sua semente. Pastor, não está tendo mudança. Receba nesta noite a palavra. Deus vai fazer com que todos vejam a muralha da tua vida cair. Quem aplaude e glorifica ao Senhor neste lugar. É mais forte para Jesus que você merece. Olha para o irmão do lado e diga, fica de pé, irmão. Eu mandei você falar para ele ficar de pé, então ele não está te obedecendo. Diga para ele, fica de pé porque o culto está acabando. Diga para ele. Aí ele vai entender. Decala a mão da sua
Escuta. Olha para cá, Naamã, por exemplo, na Bíblia. O Senhor usou o profeta, escuta, e disse assim: manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, e aí a lepra que ele tem no corpo vai sumir, desaparecer. A Bíblia diz que ele foi dar os mergulhos, queridos. Eu imagino Naamã dando primeiro. Olha para cá, porque nós somos assim. Não vem dizer que não é, porque é. Ah, se eu der 7 desaparece, ele relutou, Deus usa alguém que diz, vai, se fosse uma coisa mais difícil, não ia fazer. Tá bom. Ele dá o primeiro. Quando sai, imagina ele já lá procurando. Não é assim que nós somos? E eu acredito, nada. Ah, bom, foi o primeiro, né? Segundo. A gente faz campanha, né, assim? Uma campanha, 2 campanhas. Cadê? 3? Não, tem que ter. Já estou na terceira. Já estou no terceiro mergulho. Nada! Vou embora. Não, continua. Escuta, Deus está falando para você, continua mais. Dê mais um passo. Não desiste da agora, não. A promessa está mais perto do que você pensa. E olha, tá assim. Deus deixou para o último. Você já viu que tem gente que sai do grupo começar? Aqui não tem, porque todo mundo aqui é coletivo. Mas se for terminar, perdão. Aqui não tem, todo mundo fica até o final. Mas tem lugar, tem gente que quando o pastor manda o povo pega a Bíblia, não sabe o que está fazendo, porque às vezes Deus deixou o milagre para o amém, o último amém, aleluia. Às vezes o teu milagre está na última volta, no último mergulho. Você crê, levante a mão e glorifica a Deus nessa hora.